Boa noite, você que acompanha a Prensa de Babel e nossas intervenções, tanto via site do Prensa de Babel, quanto pelos outros canais, como o canal do YouTube, que você pode estar assistindo agora, e também na nossa página oficial no Facebook. Esse aqui, a Prensa de Babel, estreia hoje, nessa quinta-feira, dia 27 de agosto de 2020, o primeiro Costa do Sol em Pauta, um programa de entrevistas e debates sobre temas relevantes para o desenvolvimento econômico da chamada região da Costa do Sol. O nome aí que foi escolhido para representar essa grande quantidade de municípios que estão aqui no litoral fluminense. Búzios é um deles. Por isso que hoje me chamo Victor Viana, vou receber Cristiano Marques, o Tutu. Ele que é um profissional de turismo muito conhecido na região dos lagos, não só em Búzios. Ele foi secretário de turismo no município de Búzios, também diretor executivo do Búzios Convention Visitor Bureau, entre outras atividades, sempre ligado ao turismo. Ele é conhecido como um dos caras do turismo no município de Búzios. Não é isso, Cristiano? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Vitor, pelo convite. Boa noite ao Prensa de Babel. Boa noite aos internautas. Bom, são 20 anos dedicados ao turismo de Búzios. Maior prazer levantar essa bandeira, né? É a nossa principal economia. E, mais uma vez, obrigado, Vitor, pelo convite. Você é um grande amigo, a gente já se conhece há muitos anos, acompanha a minha trajetória. Sim. Então, assim, maior prazer em estar aqui com vocês. Assim, eu não só acompanho até hoje sua trajetória, tive a oportunidade de participar com você de diretamente, algumas das atividades que você desenvolveu, em especial no município de Búzios, né? A gente esteve junto por um breve tempo, mas bem frutuoso, quando você era secretário de turismo, né? Temos umas boas histórias para contar depois sobre essa fase que a gente trabalhou bastante, mas foi engraçada também. E também, né, naquele grande momento onde já existia o Búzios Convention Visitor Bureau, o Búzios Convention, como é mais conhecido, mas realmente aquele período que você esteve à frente lá ganhou uma notoriedade que até então essa instituição não tinha, pelo menos a de Búzios, não tinha de visibilidade na região, inclusive no estado do Rio de Janeiro, né, Cristiano? É verdade, eu lembro muito bem, fizemos bons trabalhos. 2012 foi um ano muito importante, né, para o destino Búzios. Naquela ocasião, tivemos Isaac como secretário de turismo, ou seja, naquela gestão, né, 2009, 2012, Isaac assumiu a pasta, eu era o coordenador, e em 2010 me tornei secretário, e aí sim a gente fez assim, bons trabalhos, passamos bons momentos juntos. Você realmente, como mencionou bem, participou, né, desse projeto na Secretaria de Turismo comigo. Tivemos no exterior e algumas feiras, e em seguida fomos para o Convention Bureau, que também foi um trabalho assim, muito relevante. Na ocasião, não sei se você lembra, o presidente era o Luiz Guedes, do Hotel Atlântico, que fez assim, um trabalho muito importante para todos nós. É importante relembrar isso. Você era diretor executivo do Búzios Convention Bureau, mas o presidente era o empresário Luiz Guedes, proprietário do Hotel Atlântico Búzios. E realmente, um dos pontos importantes foi ele ter entendido que precisava de um profissional de turismo para fazer a parte mais, vamos dizer, efetiva, né, do trabalho, né, Cristiano? Que foi o que aconteceu ali. Perfeito, é verdade. Fez um trabalho muito bom. Eu acho que todas as gestões, né, do Convention, que estiveram à frente dessa pasta, foram relevantes, fizeram um bom trabalho. E o Luiz Guedes realmente veio para completar isso, para dar continuidade. Tive lá como diretor, você trabalhou, né, como assessor de imprensa. Hoje nós temos um outro Convention, com o Ângelo à frente também, dando continuidade e seguindo aí os trabalhos, né, em prol da cidade. Cristiano, é bom lembrar, já que já começamos aqui a nossa entrevista, lembrando de atividades que você desenvolveu, que você foi o primeiro, vamos dizer assim, buziano nascido na cidade que ficou à frente da Secretaria de Turismo, né? Se eu estiver enganado, você pode me corrigir, mas pelo histórico dos secretários que até então ficaram à frente da pasta, acredito que nascido na cidade, é um morador de uma família local, você foi o primeiro, inclusive deve ter sido, se não o mais jovem, um dos mais jovens naquele período, a ficar à frente de uma pasta que tem uma importância muito grande para o município de Búzios. Sim, vale ressaltar que a minha origem, né, minha trajetória profissional, ela vem da hotelaria, e eu lembro que trabalhava no Grupo Colonna
até 2008, né, só para os internautas entenderem. E a partir daí o Mirinho, né, ganhou as eleições em 2009, corretamente, 2008, né, para 2009. O secretário, você conhece bem, foi o Isaac Tilliger, que foi chamado para assumir a pasta. E o Mirinho me convidou para ser o coordenador, que seria o subsecretário. E comecei a fazer esse trabalho, já fazia isso pelo Colonna, Vitor. Viajei em muitos países, o Colonna realmente foi... Eu sempre falo que foi a minha faculdade, foi onde eu aprendi, porque ali eu passei por vários setores, então é importante mencionar isso. Comecei como mensageiro, né? Mensageiro, para quem não sabe, é aquele carinha que leva a mala dos hóspedes. Trabalhei na parte de recepção, e aí sim finalizei como diretor de vendas, fazendo um bom trabalho lá do Grupo Colonna, graças a Deus, e sempre tive as portas abertas. Dali sim o convite, assumi a Secretaria de Turismo lá como coordenador, fiz muitos trabalhos aí para o Isaac no exterior, nas feiras, trabalhos relevantes até para a cidade, né, pela dificuldade de locomoção do Isaac. E aí sim, a gente se destacou muito, né? Concordo com você, eu fui o primeiro buziano nativo, digamos assim, a assumir a pasta. Depois alguns outros, né, vieram também, como o Xambinho, que fez um excelente você trabalho. abriu a porta aí para essa percepção de que poderia se apostar numa prata da casa para cuidar dessa pasta tão importante. Muito inteligente a sua colocação. Eu sempre digo para os meus amigos, né, e para várias pessoas também de fora, que Búzios existem pessoas capacitadas, existem buzianos capacitados. Quando eu falo de buzianos, eu me refiro ao nativo também, assim como eu, aquele que nasceu aqui. Muitos se capacitaram, muitos têm condições de assumir cargos de relevância na cidade. E eu também me refiro àquele buziano que escolheu a cidade para morar, né? Então, ou seja, a cidade é completa de vários profissionais, principalmente nessa área do turismo. E foi muito legal essa oportunidade na secretaria, que deu para desenvolver um bom trabalho. Eu me especializei em marketing e turismo, como você mesmo sabe, fiz um trabalho muito importante, né, de divulgação, de promoção, de estratégias. E até que em 2010, né, o Isaac se afastou da pasta, e aí eu assumi e colocamos, né, o nosso projeto para frente. Você participou um pouco disso lá no final, né, próximo a 2012, que, por coincidência, foi um ano assim, como eu te falei há pouco, logo no início da nossa fala, é um ano muito importante, Vitor, onde a cidade ganhou prêmios, passou a ter uma posição de destaque, foi muito positivo. Durante a sua gestão como à frente da pasta do turismo, o Búzios recebeu um prêmio importante internacional, né, que reconhecia o destino. Justamente, foi uma participação, né, numa feira na Espanha, e os espanhóis, né, fizeram uma proposta: Cristiano, a gente tem condições, nós estávamos negociando com o Isaac, mas devido à dificuldade, né, de locomoção e tudo isso, não foi possível. E Búzios pode se inscrever e participar de um prêmio que daria muita visibilidade, né, notoriedade assim, para o destino nos mercados emissores. E assim fizemos, nós trouxemos esses espanhóis para a cidade, a rede hoteleira ajudou, as entidades ajudaram, eles fizeram alguns levantamentos, né? A hora que o sol nasce, se põe, as praias, a Sim. questão geográfica, não era uma questão de infraestrutura, né? Igual algumas pessoas, poucas, graças a Deus, acabaram criticando a forma com que nós ganhamos o prêmio. O prêmio, na verdade, era uma visibilidade de extrema importância para Búzios e que teve como critério a natureza, as condições meteorológicas, o clima, a temperatura. As condições naturais de Búzios, né? As condições, a geografia, o posicionamento, o que Búzios recebeu da natureza e que, assim, é trabalho da Secretaria de Turismo também divulgar e fazer mais pessoas saberem como chegar até aqui e desfrutar disso tudo. O trabalho institucional, corretamente, como você mencionou aí. E enfim, e com isso nós concorremos com Ibiza e Cancún, né, com esses dois destinos são que nomes são destinos do turismo de praia, né? Justamente. E Ibiza é uma maravilha, né? Cancún nem se fala. Mas o clima da nossa cidade, as questões naturais eram muito relevantes, e por isso recebi a notícia, recebi um telefonema da Espanha, depois que eles vieram, fizeram as inspeções,
E, ó, Cristiano, arruma as malas que Búzios foi eleita aqui pelos nossos governadores o melhor destino de sol e praia de 2012. Então, se prepara que você, junto com o prefeito, até então Mirinho Braga, vocês vão vir buscar esse prêmio, e esse prêmio vai ter uma apresentação do destino para vários operadores do mundo todo, e, claro, vai dar uma grande visibilidade. E assim foi, nós fomos matéria New York Times, fomos matéria no Globo, foi uma coisa muito relevante para a cidade. Eu me orgulho de ter feito parte disso, né? Assim como o Isaac projetou, assim como eu dei continuidade, o próprio trade, os empresários, as entidades contribuíram muito, a população em si, que é muito receptiva, contribuiu muito para a gente ganhar esse prêmio. Você trabalhou muito nesse período, Cristiano, porque foi um tempo curto, né? Parece quando passa, os anos se passam e vê a relevância do trabalho que foi desenvolvido, dá a impressão de que você teve tempo, aí 4 anos, por exemplo, que seria o mínimo que se pensa quando alguém entra junto com o governo e começa para trabalhar, mas foi pouco tempo que você teve à frente da pasta. Muito interessante também essa pergunta. Foi pouquíssimo tempo, mas para mim assim foi uma eternidade de fatores positivos, de fatores negativos, né? A questão da saúde, ou seja, quando o Isaac se afastou e que o Mirinho me deu aquela responsabilidade, pesou muito, não vou mentir. Eu falei, nossa mãe, me tornei o secretário. Cristiano, o que também era um peso, né? Porque você estava substituindo o Isaac, que era uma lenda do turismo, não só para Búzios, mas para a região da Costa do Sol, que é o tema da nossa discussão aqui nesse programa, e para o Rio de Janeiro. Era o Isaac, o secretário de turismo de Búzios, quando se pensava até hoje, você lembra dele. Então, eu imagino que você carregou aí um peso no começo. Né? Verdade, sem dúvida nenhuma. Ele era pesado também, né? Verdade, carinhosamente pesado, ele sabe disso. Vitor, é um peso realmente, assim, na verdade, imagina, né? Nós tivemos Isaac como professor e isso fez com que aliviasse mais. Isso me fez com que, nossa, eu tenho que dar continuidade e fazer um trabalho igual ou o mais próximo possível, que nós estamos falando de Isaac Tillinger, sem dúvida nenhuma, o melhor secretário que nós tivemos, o maior estrategista, um cara único, entendeu? Então, assim, tinha essa responsabilidade e eu sacrifiquei um pouco família, sacrifiquei os meus cabelos, como você brinca comigo, mas, enfim, me dediquei muito à cidade e a gente conseguiu deixar o destino, assim, numa posição de destaque, graças a Deus. Foi muito interessante para a nossa cidade. O ano de 2012, ele foi também muito positivo, levando em consideração que nós também conseguimos contribuir para que Búzios se tornasse, né, o 5º destino mais visitado por turistas estrangeiros. Nós atingimos essa posição, que é uma posição de destaque. Dentro do país, Búzios era o 5º destino mais visitado por turistas estrangeiros. Isso aí era uma colocação importantíssima, né? Isso aí se discutiu muito essa questão, que foi um ganho muito grande para Búzios. Hoje, como é que está essa situação de Búzios hoje, nesse ranking aí? Devido à pandemia, não há um critério hoje, mas nós caímos um pouco. Mas, Vitor, vamos ser sinceros, claro, o governo, o gestor, o prefeito, ele tem responsabilidade, sim, num destino turístico, né? Búzios é algo diferente, Búzios é uma cidade cosmopolita, ela vive do turismo. Então, eu acredito que nós demos uma caída, mas por vários outros fatores, por não termos investido no turismo como deveríamos investir. Então, por isso, eu acho que nós demos uma caída. Existem profissionais, né? Vale ressaltar que andei conversando com o Armando na Secretaria de Turismo há pouco tempo. Secretário de Turismo. O atual secretário de Turismo, justamente. E o Armando, ele vem fazendo um papel institucional, um trabalho institucional, vem tentando, pelo menos, ter uma equipe boa, Bárbara, Luciana, Pablo, uma galera, assim, muito boa ali ajudando ele. Mas eu acho que se o prefeito não entra, né, com boa vontade, é muito difícil você realizar, né, ações que realmente impactem a cidade. Isso aí a gente tem certeza que não dá para desenvolver um trabalho, se você sendo um secretário, você é um cargo de confiança, se a principal liderança, que é o prefeito, não estiver compreendendo o trabalho que você quer desenvolver e apoiando, realmente a gente entende que não vai funcionar. Mas, Cristiano, depois dessa experiência,
muito boa que você teve aí à frente no setor público do turismo, você que já vinha do setor privado, trabalhando para empresas, né? No caso, você trabalhou no Colonna, você teve um período também lá atrás que você teve sua própria agência também, teve uma experiência pessoal sua. Você depois foi convidado para ficar à frente de uma instituição muito importante no mundo todo, que são os Convention Bureau, né? Você ficou à frente do Búzios Convention Bureau, que também já tinha tido o Isaac como diretor executivo. Você também teve aí uma perseguição de estar sempre substituindo, tendo que provar que conseguia levar à frente uma coisa que o Isaac tinha já passado por ali. Você foi convidado, como conversamos no início, pelo empresário Luiz Guedes, proprietário do Hotel Atlântico Búzios, e ali você teve um novo desafio, né? Como foi essa experiência? Acho que é importante aí passar por isso aqui também um pouquinho para quem está assistindo a gente. Legal. Eu lembro que nós fizemos bom, isso a gente ia deixar para o final, né? Eu tenho que comentar. Nós fizemos uma candidatura, né, de vereador em 2016. Você lembra disso? Mas lá atrás, antes de falar dessa claro. Candidatura, eu lembro que nós saímos da Secretaria de Turismo, o Mirinho tinha perdido as eleições, e aí você lembra disso, né? Você chegou a trabalhar comigo uma parte, tivemos em Buenos Aires alguns momentos legais, outros tristes. Perrengue lá, né? Passamos muito perrengue, né? Você trabalhou, fui testemunho. Acho que eu poderia falar isso. Poderia falar disso aqui, esse fato engraçado? Bom, assim, na verdade... O clima era triste, né? Porque a eleição tinha sido perdida, o trabalho que você tinha construído não dava para continuar. Eu estava na expectativa de te ajudar na comunicação, fizemos ali o que pudemos naquele último momento, e a gente estava lá trabalhando muito, mas teve momentos difíceis, né, lá, né, Cristiano, em Buenos Aires. Essa, na verdade, a ponte que eu queria fazer é que tem que comentar esse momento, que foi um momento triste, para depois chegar digamos, ao momento feliz na qual o Luiz Guedes nos convidou para fazer um trabalho excelente no Convention Bureau. Eu vou contar para o pessoal uma parte, né? A gente já estava ali, já estava trabalhando muito da divulgação de Búzios. Naquela feira, a gente não tinha dinheiro. No final, já para o finalzinho, ainda sem cair, com menos dinheiro ainda, a gente não tinha nem como ir embora de volta para o hotel. Ali, porque a gente estava ali, realmente todo mundo naquela correria para poder provar que até o último minuto aquela equipe do turismo estava trabalhando, quando o saudoso Papi, que trabalhava na sua equipe também, ligou e falou: fica tranquilo que algum amigo meu vai chegar com um carro aí e vai levar vocês de volta para o hotel. A gente ficou sentado na calçada lá esperando, de repente parou um carrinho lá, né? Uma Fiat 147, Papi parou. Não, e a maravilha é que o Zé Márcio, que era já o secretário, né? Já tinha sido anunciado pelo secretário, saiu na nossa frente num carrão, e aí, beleza, deu tchau, e de repente chega o Papi com um Fiat 147, e nós entramos ali, era eu e você, e se eu não estou equivocado, o Ângelo Verdade, que deve estar nos assistindo. E enfim, foi um momento assim, caramba, nós perdemos as eleições, Mirinho perdeu, mas estamos aqui, a nossa última feira, um desafio grande, voltando para o hotel num 147. Só lembrando que o carro era muito velho, a gente começou a achar graça do carro ser tão velho, e comentamos, e o motorista, que era um amigo do Papi, ouviu, e falou: o que vocês falaram aí? Aí a gente, não, a Argentina tem uns trens velhos, né? Tava passando um trem na hora, assim... Para fugir do assunto, né? E perfeito. E aí retornamos, sim, ao Brasil, a Búzios. Passou-se esse período aí da alta temporada, fizemos a transição, e justamente em janeiro o Luiz Guedes fez o convite para assumir o Convention Bureau. Para quem não sabe, né, para os internautas, o Convention Bureau é um escritório de negócios, é como se fosse uma secretaria de turismo privada que atende aos interesses aí dos hotéis, do comércio em geral, principalmente para a área de convenções, de congressos e eventos. Então, assim, fizemos um trabalho muito interessante também, muito relevante, na qual o Vitor também me seguiu nesse período, né? Trabalhou junto comigo nesse período, viajamos juntos, fizemos um excelente trabalho. Foi muito importante, eu aprendi muito naquele período ali, porque nós desenvolvemos ali grandes projetos para Búzios, né? Em especial na área que o Convention atua, que é de divulgar e captar, né, o Cristiano? Isso foi muito importante. Verdade.
Eu me lembro que nós conseguimos emplacar muitas notícias fortes de Búzios na grande mídia nacional, isso sem nenhum custo para a cidade, gratuitamente. Você travou contato, inclusive, que infelizmente não foi dado continuidade pela gestão que está até hoje governando o município de Búzios, com a China, né? Verdade. Existe um grande projeto que estava abrindo com o governo chinês para ter Búzios como um atrativo para o povo chinês que vem visitar o país. Sim, fizemos um trabalho, foi muito interessante essa passagem pelo Convention Bureau, na gestão do Luiz Guedes, uma visão muito para frente, assim, me orgulho, na qual a cidade, assim, se destacou muito, a cidade, com as ações do Convention Bureau, ela passou a ter uma evidência, assim, incrível, e isso tudo é muito positivo, Vitor, então, assim, o meu orgulho de poder, né, contribuir e ainda continuar contribuindo com a cidade, né, são 20 anos que eu trabalho com turismo, tanto no setor público e no privado. Cristiano, agora uma pergunta importante. O mundo deu um giro aí inesperado, mudou. Já estava acelerado, as mudanças já estavam aceleradas, mas com essa questão de uma pandemia sanitária, de risco sanitário como essa do Covid-19, fez uma mudança geral e bagunçou as estruturas do convencional. Eu imagino que isso para o turismo também foi um baque, mas que também as formas de reagir a essa crise também não são mais as mesmas que nós conhecíamos, né? Sem dúvida nenhuma, mudou tudo, mas eu continuo dizendo que o novo, para Búzios, tá? Voltando para Búzios, o novo continua sendo planejamento, ordenamento da cidade, isso, para mim, continua sendo novo. Foi muito bom, Vitor, entrar. Queria dizer que hoje, assim, estou muito tranquilo, acho que por você, né, por ser um amigo, por ser o Prensa de Babel, que sempre me acolheu. Como eu disse, é um programa importante que leva a informação, né, para os internautas, para as pessoas que estão em casa, no trabalho. Mas o que eu quero dizer, lá em março, Vitor, quando o vírus entrou e devastou, quando os hotéis demitiram, o comércio em si demitiu todos os funcionários, inclusive eu, que fazia parte do Grupo Colonna, tive que fazer acordo, que os hotéis fecharam, eu fiz um vídeo e postei no meu Facebook, né, no meu Instagram, dizendo que este era o momento, com a experiência que eu tenho de 20 anos, claro, né, muita gente tem experiência, mas pela minha especialidade, um pouco em marketing e turismo, eu falei que nós deveríamos fazer o dever de casa. Eu comentei isso lá atrás. E o que seria esse dever de casa? Com o orçamento que Búzios tem, mais de 300 milhões, nós deveríamos aplicar, primeiramente, devido a uma pandemia, medidas de prevenção, eu estou voltando ao assunto que eu sempre bati na tecla e ressalto, de extrema importância. Não foi feito esse dever de casa, mas ele ainda pode ser feito, e nós temos tempo. Mas lá em março eu comentei isso. O dever de casa, o que seria? Criar medidas de prevenção, exemplo, barreira totalmente estruturada no lugar correto, que é a minha opinião, que é a Rua 22. Ela tem que ser lá, porque você está discriminando. É um assunto que já está sendo comentado, mas é a minha opinião lá atrás, hein, Vitor? Se vocês buscarem esse vídeo, eu falo isso. Uma barreira estruturada na Rua 22, contendo medidor de temperatura, testes rápidos, se possível, álcool em gel, uma cartilha contendo para oferecer para turistas e moradores, contendo essas normas que esse visitante, que os moradores deveriam aplicar dentro da cidade, né? Essas medidas que eles mesmos deveriam estar se preocupando, da forma que eles devem, ou seja, caminhar na cidade, né? Se proteger dentro da cidade, melhor falando. E um outro assunto também relevante que a gente vem falando é a volta do médico de família. Ou seja, um destino turístico com esse potencial financeiro, com esse orçamento, o prefeito deveria fazer isso em primeira mão. As questões da prevenção, seria isso? Eu posso estar enganado, mas eu acho que você é o primeiro que eu escuto falar como uma das medidas a volta do médico de família.
Depois a gente vai entrar, acho que num assunto político, pelo menos era a pauta, e aí eu posso me aprofundar um pouco mais nisso. Mas, na verdade, tem que ser ressaltado, Vitor, eu não estou puxando sardinha aqui diretamente para ninguém. Eu estou falando de uma realidade. O médico de família ele funcionou no governo do Mirinho, e funcionou muito bem. E o objetivo é o prefeito, como ele é médico, ele deveria, no meio de uma pandemia, que eu acho que nós devemos criar estratégias, né? É no meio de uma crise que você tem que buscar soluções, eu penso isso. Então eu falei isso lá atrás, ou seja, aproveitar esse momento de crise e, digamos assim, ordenar os setores da cidade. Além do que eu falei com relação às questões, né, de saúde, né, de prevenção, paralelo a isso também, ordenar cada setor, Vitor, ordenar a hotelaria, ordenar as escunas, ordenar os bugres, ordenar cada setor em parceria com as entidades. Era isso que nós deveríamos fazer lá atrás. Claro, algumas coisas foram feitas. Eu vi que o Armando fez algumas reuniões, e isso não vai uma crítica diretamente ao Armando, vai ao gestor principal, que é o prefeito. Um prefeito que não tem um olhar para o turismo, que é a nossa principal economia, ele vai dificilmente conduzir bem a cidade. A nossa economia é o turismo, e claro, temos prioridade como educação, como saúde, mas o turismo é um multiplicador que ele pode ajudar muito com essa receita, essas prioridades que são saúde e educação. Então era isso que, na minha opinião, o governo deveria fazer, que não fez algumas coisas, mas que ainda daria tempo de fazer, sem dúvida nenhuma, dá tempo de fazer muitas coisas pela cidade. Elaborar o tão famoso calendário de eventos, Vitor, não pode um destino turístico como Búzios não ter um calendário de eventos com garantia de continuidade. Nós precisamos criar atrativos. Então, como você falou, né, você abriu a sua fala falando da tecnologia, esse vírus veio para mudar realmente, é um outro momento. Então, eu acho que para Búzios que nós precisamos essa união. Eu tenho que ser sincero, eu não vejo uma cidade muito unida. Nós temos que dialogar, trazer todos para um bate-papo, trazer as pessoas para as entidades, fortalecer o associativismo e avançar em conjunto, porque nós temos potencial. Eu acho que nós temos condições de trabalhar uma cidade, não só um destino turístico de sol e praia, mas um destino turístico completo. Búzios é isso, ele não é só sol e praia, ele é muito mais. Ele tem atrativos incríveis que não são explorados ou não são formatados. Você sabe que existem praias, Vitor? Muitos acham bobeira, poucos, graças a Deus. Nós divulgamos Búzios há 20, 30, 40 anos com 23 praias. Oficialmente, a cidade tem muito mais de 23 praias. Isso não sou eu que falo, são especialistas, são cientistas. Aproximadamente 38, podendo chegar a 40. Sou a favor da gente cadastrar essas novas praias e colocar isso na prateleira para ser vendido como atrativo turístico. Claro, com responsabilidade, com as questões ambientais sempre em pauta, sempre sendo discutidas. Ou seja, Búzios é um destino turístico que Deus foi muito generoso conosco e, infelizmente, a gente não está conseguindo achar um caminho, né, para essa cidade. Existem muitos trabalhos feitos, pelo amor de Deus. Graças a Deus nós temos as entidades, o Pacto vem fazendo um trabalho interessante. O que nós precisamos é trazer mais pessoas, que mais pessoas, mais empresários entrem nesse bolo para que a gente possa avançar e retomar a nossa posição de destaque. É isso que eu penso, entendeu? Um calendário de eventos é muito importante para a cidade, é isso que eu queria dizer. Cristiano, você fala muito sobre a questão da responsabilidade do setor privado, né? Isso é uma das questões que a gente vai sempre discutir aqui no Costa do Sol em Pauta, mas a gente não dá para trabalhar isso sem a simbiose entre privado e público. E o público passa pela questão política, e a gente não tem como não discutir política, porque nós estamos perto das eleições. Agora em novembro, que está à porta, a qualquer momento chega, vai acontecer novamente eleições municipais em todo o Brasil, e o Búzios também está aí no pleito, tem pré-candidatos, todo mundo, aqui ninguém que está de bobeira, sabe que está todo mundo aí na correria, pré-candidatos a prefeito, pré-candidatos a vereador. Você sabe que passa pela política também, você já se declarou pré-candidato a vereador no município de Armação dos Búzios. É a oportunidade que você tem agora de explicar para quem está escutando agora
assistindo a gente, está escutando depois, vai escutar no Spotify da prensa também. Como é que você vai estar juntando isso aí? É a segunda vez que você está vindo aí concorrendo a vereador. Por que você acredita que tem algo a entregar para a cidade nessa luta que você tem há 20 anos pelo turismo, nesse setor aí, em especial no legislativo? Vitor, antes de responder e entrar nessa parte política, eu só vou finalizar com aquela fala que eu estava tendo sobre a cidade, né, sobre realmente retomar. Paralelo ao que eu te falei, a cidade deveria ter uma assessoria de imprensa, né, para justamente publicar as pautas positivas que seriam implementadas, como as questões que eu te falei da barreira, das questões sanitárias, o ordenamento da cidade. Então, isso era um planejamento que eu já tinha falado lá atrás, e muitos amigos, eu até me sinto feliz, como os vários empresários, né, estavam na mesma sintonia. Esse é o caminho, Cristiano, esse é o caminho. Então, só para finalizar, paralela a tudo isso, uma assessoria de imprensa nós devemos ter de dentro para fora, replicando coisas da cidade, enfim, tornando a cidade mais visível. A questão política agora, entrando nesse assunto político. É verdade, para aqueles que não sabem, eu fui candidato a vereador em 2016 pelo PDT, né, a convite do Mirinho, o ex-prefeito, e a nossa candidatura foi legítima, fomos bem-sucedidos, né, eu digo bem-sucedidos, a gente não atingiu o coeficiente para ser eleito, porém nós ficamos suplente, com uma votação expressiva, e a partir dali retornei à minha vida normal no turismo, e chegamos nesse ano de 2020, né, que realmente é um ano político, decidido, né, para o dia 15, definido para o dia 15 de novembro, as eleições. E os meus amigos e familiares, Cristiano, e aí, você foi muito bem votado, você não vem? E aí, numa conversa, né, como disse, com familiares e amigos, a gente resolveu se lançar pré-candidato mais uma vez. Até porque, Vitor, eu entendo que a política ela é lugar de pessoas boas. Esse é um discurso que muitos usam, mas usam por usar. Eu falo que nós temos que ter pessoas comprometidas dentro da política, pessoas que realmente entrem e façam a diferença. No caso do legislativo, que representem o povo de verdade, que representem a cidade, que representem o que deve representar ali, o que é regra, né, do legislativo. Mas o que me deu o ânimo de fazer mais uma pré-candidatura a vereador, né, no momento nós estamos pré-candidatos, é a possibilidade de levantar diversas bandeiras. Além das obrigações de um vereador, que você mesmo sabe, a gente tem estudado, mas também não precisa estudar muito para você saber o que é a obrigação de um vereador, que é fiscalizar, fazer indicações, projetos, representar o cidadão. O vereador ele pode muito mais que isso. E é onde a gente está apostando, o nosso grupo de amigos, né, o nosso grupo político. A nossa campanha é muito caseira, feita por amigos, né, que se dedicam a esse tempo e que querem uma cidade melhor. Eu não busco aqui na política um emprego. Você mesmo é uma testemunha. Aqueles que me conhecem sabem que eu tenho uma posição, trabalho num grupo hoteleiro, me afastei para fazer essa candidatura porque acredito em mudança, acredito numa verdadeira Búzios, numa Búzios melhor para todos. E por isso a gente oficializou a nossa pré-candidatura. E respondendo ao que você perguntou, eu acho que sim, é possível, tá, um gestor político ele fazer essa interação entre, né, criar essa sinergia entre o setor público e privado, criar essa sinergia para que juntos nós possamos atingir o objetivo que é a cidade, que é uma cidade melhor, trazendo mais qualidade de vida para a população, fazendo com que os turistas se sintam bem aqui e retornem. Esse é o nosso objetivo. Através do turismo, buscar o desenvolvimento econômico, com geração de emprego, renda, e para que isso aconteça, precisamos ter um gestor lá dentro, principalmente na Câmara. Claro, o prefeito é principal, e eu estou acreditando nisso. Não sei se nós podemos já avançar e falar aqui, enfim, de prefeito. O que você acha? O espaço é seu, você pode ficar à vontade. Aqui é liberdade de expressão. Você está falando sobre política agora e o espaço é para você. Quem vem aqui participar desse espaço é para poder expressar o que tá pensando, o que está desenvolvendo, os projetos.
E esse momento Perfeito. de política é para discutir política mesmo. Política é importante, a gente não tem que ter política como algo negativo, não. Sem política não resolve os problemas que a gente tem na sociedade. Tem que discutir política mesmo. Perfeito, Vitor. Muito bom saber disso. É importante, o papo aqui é democrático. E eu queria dizer o seguinte: quando a gente definiu, Vitor, a minha pré-candidatura com familiares e amigos, e aí eu fiz uma pesquisa. Nossa, eu tenho que ver com quem eu vou me aliar, com que prefeito eu vou me aliar para a gente buscar essa cidade melhor. E confesso que sentei, fiz reuniões com vários pré-candidatos, vários deles, com o Joãozinho, com o Henrique, com o Alexandre, com vários candidatos. Eu Você sentei, sempre eles teve esse podem perfil confirmar. de se reunir, conversar, escutar, né, Cristiano? Antes de tomar O uma decisão. diálogo sempre foi importante na minha vida. Poucas pessoas não gostam disso, acham que você vai para um lado, vai para outro, mas o diálogo ele é muito importante. E o objetivo de sentar com esses pré-candidatos era entender propostas para a cidade, quais eram os projetos, o que eles realmente queriam para a cidade. E, de verdade, Vitor, o último que eu sentei foi o Leandro Alex, Leandro do BOP, que é um amigo, fomos criados desde de criança, jogamos futebol juntos, eu sei da sua índole, é um buziano capacitado, buscou o seu lado militar, o que é positivo, mas assim, o que me deixou fascinado em acreditar nele foi realmente o que ele me convenceu, da transparência, da honestidade, de realmente falar de projetos. O Leandro foi o único que me apresentou projetos para a educação e que estão sendo elaborados e que logo, logo, em breve, né, respeitando o calendário eleitoral, ele vai apresentar isso para toda a população buziana. Então, esse foi um dos motivos que me fez escolher Leandro Alex, o sargento Leandro do BOP. Mesmo militar, algumas pessoas questionaram, Cristiano, mais sério? Aí eu falei, olha, vocês têm que conversar com o Leandro para vocês entenderem o que ele quer para a cidade, o que realmente ele quer de melhor para o povo buziano. Os projetos são importantes, principalmente para o turismo, né? O Leandro tem uma visão muito interessante, está sendo auxiliado por pessoas boas também, que querem um turismo melhor para a nossa cidade, que querem uma cidade melhor. Então, por isso, eu me aliei a ele, pelo fato dos projetos que ele possui, e pela transparência e honestidade, e pela capacitação. O Leandro está estudando administração, assim como eu, ou seja, ele vem se capacitando para querer administrar essa cidade. E como ele foi muito bem votado para vereador, para deputado estadual, eu vi os nossos amigos, né, os meus amigos viram no Leandro realmente um gestor que pode mudar a nossa cidade para melhor. E por isso que eu estou aqui falando. Você não tomou sozinho, Cristiano, você tomou junto com um grupo, esse grupo de amigos que vem acreditando no seu projeto político também, aí já desde aquela primeira tentativa para um cargo na Câmara de Vereadores. Verdade, verdade. Nós temos um grupo de amigos que a gente acaba tomando decisões juntos. Eu, para ser sincero, confessando aqui para vocês, quando eu fiz a candidatura, eu falei, e a gente não conseguiu entrar, eu falei, poxa, eu acho que não mais como pré-candidato a vereador, eu vou focar numa outra coisa. E os amigos vieram, e os familiares também, que chamam, você foi muito bem votado, eu acho que nós podemos fazer mais uma candidatura de vereador, vamos nos filiar e nos tornar pré-candidato, e fazer mais essa tentativa. E a gente vê isso assim muito com bons olhos, avançando bastante. É uma eleição totalmente atípica, né, Vitor? Onde você não pode fazer reuniões, você tem que respeitar, embora muitos pré-candidatos estão burlando as regras, estão fazendo reuniões, não respeitando nessas questões sanitárias, mas é uma eleição difícil, mas eu vejo assim, muito promissor para o nosso lado, de pessoas novas querendo mudar essa política. Eu acredito que a gente vai conseguir dar o recado, e é por isso que eu me lancei pré-candidato, sim, para tentar colaborar com a cidade, para ajudar o morador, para ajudar o comerciante, para ser uma voz, não só das obrigações de vereador, mas ser uma voz ali dentro que vai levantar várias bandeiras, como educação, saúde, mas que também vai brigar pelo turismo. Nós precisamos transformar o turismo numa patente, é a nossa economia, a nossa principal economia. Precisamos profissionalizar o turismo da cidade.
E o ordenamento, ele é muito importante, passando pelos diversos setores. Uma das coisas, Vitor, que eu queria ressaltar aqui rápido, que também, caso a gente seja bem-sucedido avançando na política, é brigar e tentar levar... Amanhã a gente vai lançar um vídeo sobre isso. Falar do turismo pós-pórtico. Você sabe muito bem que existem importantes atrativos no pós-pórtico. Normalmente, nesse lado de cada península, no lado do centro, é onde estão todos os hotéis, é onde estão 90% do comércio da cidade. E o que nós fazemos, que é um erro nosso? Nós somos emissores de turistas para outros destinos turísticos, como Arraial, como Cabo Frio, como o próprio Rio de Janeiro. Isso é um tema que já se discute. E o que nós precisamos fazer? Interter o turista mais tempo dentro da cidade. Por isso que eu falei de planejamento. Nós precisamos fazer com que o turista aumente o seu tempo de permanência. Com isso, e como você faz isso? Com novos atrativos. De repente, quem sabe com novas praias, como eu te falei há pouco, né? De cadastrar essas novas praias e criar mais um atrativo turístico, despertar o interesse das pessoas irem conhecê-las. 40 praias não é brincadeira, não. Não é qualquer lugar que tem uma quantidade de praias como essa, não. No mínimo 38. No mínimo 38. Isso é notícia, né, Cristiano? Pular de 23 para 38 praias, isso já é notícia. Eu falei isso, Vitor, tá vendo? Que bom, essa sinergia. Eu falei isso. Isso é um atrativo turístico. Após a pandemia, Búzios cadastra 40 praias, 38, é um exemplo. Isso é matéria para o New York Times. E ninguém está brincando, tá? Ninguém está inventando nada. Está aí e nós deveríamos aproveitar isso. Outra coisa interessante que já são exploradas pelos profissionais buzianos, por alguns, mas são produtos que não são formatados. Eles não estão nas prateleiras de viagens para serem vendidas para os nossos turistas. São os atrativos, como Ponta do Pai Vitório, com aquela história enriquecedora, uma história maravilhosa. Uma evidência sem planejamento, né? Muito bem. Conhecida, mas sem planejamento, que é perigoso, que pode causar até o fim daquele local que é bem frágil, né? Um ecossistema frágil. Então, justamente, você falou bem, ao lado do Pai Vitório, que tem uma história, tem duas histórias ali, na verdade, muito ricas. Ao lado do Pai Vitório, nós temos um mangue de pedras, cientificamente algo muito valioso, são 3 no mundo todo, Vitor, e Búzios foi contemplado. Deus foi muito generoso ou não foi com essa cidade? Muito generoso, a gente tem que aproveitar, porque ali é uma pequena joia raríssima, né? Paralelo a isso, nós temos ali ao lado os quilombos, que podem ser resgatados com suas comidas típicas, justamente, trilhas, praias exóticas que eu havia falando, desconhecidas, as emerências, que é um atrativo ecológico importante, ou seja, qual é a nossa meta? É formatar esses atrativos pós-pórtico e pegar o turista, exemplo, no Colonna, na Biblos, ou em qualquer outro hotel no Atlântico, e levar esse turista para esses lugares, que eles possam fazer esse roteiro, para almoçar na Rua das Pedras, ou no Porto da Barra, ou numa praia, e depois ele volta para o hotel. Com isso, nós vamos conseguir mantê-los mais tempo em Búzios, por aí vamos evitar um pouco a emissão para outros destinos, como Arraial do Cabo, que você faz com que esse dinheiro circule lá, né? Então, você faz o dinheiro circular aqui dentro da cidade. Então, isso é uma meta, e um gestor com boa vontade, com dedicação, ele consegue levantar essa bandeira, ele consegue ser, através da Câmara de Vereadores, esse gestor em que ele vai levantar a voz e vai buscar que isso aconteça, entendeu? É isso que a gente está com ideia de implementar. Cristiano, o tempo passa muito rápido, né? Quando o papo é interessante, está caminhando para o final já nesse nosso bate-papo aqui, que é a proposta da Costa do Sol em Pauta. Vai vir pessoas de vários municípios dessa chamada Costa do Sol. Você está estreando hoje, para quem entrou agora, o primeiro aqui, o formato aqui desse programa, que fica disponível para você que está assistindo. Você que está vendo, você pode estar assistindo agora pelo Facebook e pode estar vendo também pelo nosso canal no YouTube. Ele fica disponível no Facebook e no canal no YouTube. Sendo que depois que já passou, é mais fácil você reencontrar no canal no YouTube, porque fica bem organizadinho. E vai virar também amanhã uma postagem no nosso Spotify, onde você pode escutar essa entrevista, compartilhar para outras pessoas ouvirem em formato de áudio também.
O que eu queria só finalizar conversando com você é que, assim como você citou o seu pré-candidato a prefeito, o Sargento Leandro, como alguém que foi muito ligado no princípio à questão da segurança pública, e você coloca que ele também tem um projeto para outros segmentos que são necessários para gerir uma cidade, entre eles você citou a educação, que é fato, ela é importantíssima. Você é um cara ligado ao turismo, mas isso não quer dizer, eu te pergunto isso, que no legislativo você também não vai olhar para outras questões também que são necessárias serem olhadas para que a cidade realmente possa andar, que também é educação, mas também tem outras questões também que envolvem as necessidades do município, que um vereador também precisa estar atento, né? Não, com certeza. Lembra que no início eu falei, além das obrigações de vereador, né, que seria fiscalizar, criar projetos, indicações, representar as necessidades do povo buziano, nós vamos despertar o interesse em várias bandeiras, nós vamos levantar várias bandeiras, e justamente essas bandeiras são as prioridades da cidade, que são educação, são saúde, segurança. O que me deixou muito confortável de caminhar lado a lado com o Leandro são essas possibilidades, Vitor. A gente vem falando muito de educação, saúde, segurança, meio ambiente, infraestrutura e turismo, que, na verdade, se completam, né? O turismo também é educação, é saúde, é meio ambiente. Existe uma sinergia. O turismo é a nossa indústria, é a principal, não tem outra. E, com certeza, nós vamos levantar, sim, vamos defender a educação, nós vamos defender a saúde, segurança, meio ambiente, nós vamos brigar como parlamentar por infraestrutura na cidade, e claro, sendo que nós entendemos que o turismo é a nossa principal bandeira, por entendermos que o turismo é o desenvolvimento econômico, é a geração de emprego e renda, através das receitas de um turismo bem administrado, nós vamos poder investir com mais propriedade em educação, em saúde. Essa linha, é uma linha um pouco, Vitor, parecido com Gramado, que é muito citado, né? Gramado focou-se no turismo como principal indústria. A diferença de Gramado para Búzios é que Gramado é todo artificial. E volto a dizer naquela frase que eu uso, Deus foi muito generoso com Búzios. Búzios são atrativos naturais. É esse recorte geográfico. São 23, 38, 40 praias, costões, ilhas. É um povo receptivo maravilhoso. É uma hotelaria muito interessante, segundo maior parque hoteleiro do estado do Rio. A gastronomia nem se fala. Claro que hoje são outros tempos, mas nós vamos retomar, não tenho dúvida de que Búzios vai voltar a sorrir. O que nós precisamos, aproveitando o ano político, infelizmente temos que falar isso, a política está desacreditada, mas existem pessoas boas querendo entrar e fazer a diferença. E eu estou confiando muito no jovem Leandro Alex, eu confio muito no meu potencial para colaborar, né, com essa cidade, para colaborar com o povo buziano. Cristiano, então, olha só, tem algumas perguntas que foram feitas pelos internautas aqui, mas a gente realmente está caminhando para o final e eu acredito que é bom a gente terminar quando está com a bola no alto, né? Está todo mundo aqui, acho que a gente expressou bastante. E dá para, como você mesmo, o próprio Cristiano Marques, pode daqui a pouco entrar ali ao final da live e responder as perguntas daqueles que estão comentando aqui. O Bené Vasconcelos, por exemplo, ele pergunta aqui um texto grande, mas é pertinente. Eu vou lançar a pergunta, mas você responde depois diretamente para ele ali. Até porque o Bené era um cara muito inteligente, formado em administração, um cara muito legal. Ele está falando sobre a questão do trânsito, né? Que realmente é um problema mundial, na verdade, a questão do trânsito, e Búzios não seria diferente. Temos um problemazinho com o trânsito também na cidade, então há coisas a serem resolvidas. Imagino que isso vai ter que fazer parte de um plano de governo, de todo mundo que queira se candidatar a prefeito de Búzios, e a Câmara de Vereadores também não pode estar longe dessa discussão. Então, o Cristiano com certeza vai poder responder daqui a pouco aí. Após a live, o Cristiano vai estar no chat aí com vocês, respondendo os questionamentos de vocês que ficaram até agora discutindo esse assunto. Cristiano, eu vou dar oportunidade para as suas considerações finais, para aqueles que ficaram até agora com a gente nesse primeiro episódio do Costa do Sol em Pauta. Primeiro, agradecer. Eu acho que agradecer é muito importante. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder me ouvir, né, de poder me dar esse espaço.
Obrigado a você, internauta aí que está nos assistindo, aos meus amigos que falaram que iam entrar. Eu não consigo visualizar aqui, Vitor, mas, enfim, eu quero agradecer a todos que aí estão. Obrigado pela audiência. E dizer que é um ano realmente muito importante para todos nós. Como eu disse há pouco, é um ano de eleições marcadas para o dia 15 de novembro. Nós vamos eleger um prefeito aqui na nossa cidade e 9 vereadores. Então, está em nossas mãos. Essa mudança que tanto nós buscamos, ela está em nossas mãos. Então, assim, mais uma vez, o que eu quero comentar com vocês é que analisem o candidato de vocês, façam uma análise do passado dele, da história dele, façam uma análise do presente, e com isso você vai poder fazer uma projeção do futuro desse candidato. E aí sim você vai ter a certeza se ele merece o seu voto ou não. Então, vote consciente, porque esse é um ano muito importante e é o ano que nós temos de realmente mudar a nossa cidade, de dar o pontapé inicial para que a gente inicie 2021 aí com o pé direito e que a cidade, né, volte àquela posição de destaque que sempre buscamos. É isso que eu queria passar para todos aí que estão nos assistindo e que vão nos assistir. Então, nós estamos finalizando, então, aqui, para você que entrou no final, está pegando agora, o primeiro episódio da série A Costa do Sol em Pauta. O primeiro convidado foi o Cristiano Marques, o Tutu, ele que é um grande profissional do turismo no município de Armação dos Búzios, discutiu alguns temas relacionados ao turismo e também falou um pouco da questão política, ele que se lançou como pré-candidato a vereador no município de Armação dos Búzios. Você que acompanhou a gente até agora, saiba que você tem como colaborar para que esse canal, a Prensa de Babel, que pratica jornalismo profissional, se mantenha e consiga avançar ainda mais, levando notícias bem apuradas, com responsabilidade, e também manter esses bate-papos e debates que são tão salutares para a sociedade como um todo. Você pode assinar o nosso projeto no Catarse a partir de R$10. Você pode também colaborar de diversas formas que você descobre entrando em contato com a prensa pelo número do WhatsApp que aparece aqui. Então, aguarde, fique ligado com a gente, entre no site, prensadebabel.com.br, vá no nosso canal no YouTube, tem diversos vídeos lá com discussões de toda a região da Costa do Sol, e divulgue por aí que agora existe esse espaço, essa série que é a Costa do Sol em Pauta, que teve a primeira participação com o Cristiano Marques. Até a próxima, então, uma boa noite. Obrigado, boa noite, até a próxima.